Bom dia, pessoal. Vamos dar início aqui nesse momento à nossa 24ª aula, tá? Do nosso curso de Cálculo 1. Bem, pessoal, nessa aula, eu acredito que vai ser a última que eu vou gravar no curso, né? Talvez eu poste mais alguns vídeos depois. Bem, mas nesse momento a gente vai encerrar o nosso curso nesta aula, tá? Que é um dos conceitos mais importantes do cálculo, na parte de integração, que é uma técnica, né? Uma das duas grandes técnicas que você tem para resolver a integral, né? Que é a mudança de variável, e a outra é essa daqui que a gente chama de integral por parte. Integração por parte, né? E como é que vai funcionar isso daí, pessoal? É o seguinte. Bem, vamos supor que você tenha duas funções, tá? Uma f e g, definidas e deriváveis num mesmo intervalo i. Bem, vamos construir, né? Eu vou construir imagina que você tenha uma integral onde você tenha, por exemplo, essa integral escrita como se fosse o produto de duas funções. A primeira função é a própria f de x e a segunda função é a derivada da g, tá? Então, como é que a gente vai proceder para construir uma fórmula para resolver essa integral desse tipo, tá? É simples. Bem, inicialmente eu vou sair da derivada do produto da f pela g. Pegamos as duas funções f e g, e aí a gente sabe que pela regra do produto, né? Se você pegar a derivada do produto da f com a g, é o quê? A derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, né? Regra do produto, da derivada. Beleza. Aí o que eu vou fazer aqui, pessoal? Observe que o que eu quero, em verdade, é essa expressão aqui, ó. Imagina que eu tenho uma integral que ela esteja, digamos assim, o integrando dela seja uma função f vezes a derivada de uma outra função. Então, de certa forma, eu quero calcular a integral disso daqui, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar essa expressão. Então, se eu vou isolar isso daqui, eu vou pegar essa daqui e vou jogar para cá, tá? Então, vai ficar, digamos, isso aqui menos isso, né? Igual a isso daqui. Ou seja, eu obtenho essa daqui, essa expressão, né? Que f de x vezes g' de x é igual a f de x, g de x, a derivada da f de x vezes pela vez g de x, menos f' de x, g de x, tá? Essa equação aqui eu obtenho usando a regra do produto, certo? Perfeito. Aí o que eu vou fazer agora, pessoal? Bem, desde já eu falo, né, que a gente vai manipular isso aqui, levando em consideração que tanto essa integral aqui quanto essas daqui existem, né? Ou seja, admitam primitivas, certo? Então, eu vou pegar essa equação e vou integrar em ambos os membros. Então, eu vou integrar aqui e vou integrar essa diferença aqui, que eu também posso calcular, né? Usar a propriedade da soma das integrais, né? A integral da soma é a soma das integrais. E aí eu posso separar isso daqui, que vai ficar simplesmente integral de f de x, g de x' dx, menos a integral de f' de x, g de x dx. Agora observe comigo, pessoal. Vocês sabem que na matemática existem algumas operações que a gente chama de operações inversas, né? E quando você multiplica, por exemplo, você pega 1 sobre x e multiplica por x, né? A gente sabe que 1 sobre x é o inverso de x. Então, quando você pega a inversa de uma função e multiplica por ela mesma, ou aplica nela mesma, isso aqui tem que dar identidade, no caso 1, tá? Por exemplo, o que é o inverso da soma? A diferença, né? O que é o inverso do produto? É o quociente, né? Então, a gente tem que ficar meio ligado com isso daí. Qual é a inversa, por exemplo, de uma potência? É a radiciação, né? Qual é a inversa da integral? É a derivada, tá? A derivada é como se fosse uma função inversa da derivada e vice-versa, né? Então, quando você aplica a integral na derivada, isso dá a própria função, certo? É meio que uma espécie de identidade. Porque, no fundo, o que é que a integral diz?
que a integral de uma função é uma outra função que quando você deriva, volta para a função. Então, observe isso daqui. Quem é a primitiva da f de x, g de x, linha, né? A derivada da f vezes a g? É a f de x, né? G de x, né? É a própria função. Por quê, pessoal? Porque se eu derivo isso daqui, dá isso, né? Não é isso? A ideia da integral é uma função que quando você deriva, volta para isso, né? Então, quem é? É essa daqui. F de x, g de x. Então, a integral dessa função aqui é f de x, g de x. Menos a integral da f' de x, g de x. Então, observe o que a gente construiu, pessoal. Observe que isso aqui foi um processo construtivo. A gente construiu que essa integral aqui de uma expressão do tipo f de x vezes a derivada da g de x é igual a f de x, g de x menos a integral de f' de x, g de x dx, tá? Então, essa expressão aqui, pessoal, que a gente escreveu nessa equação 1, é o que a gente chama de regra de integração por partes, tá? Regras de integração por partes. Essa aqui é uma forma, assim, digamos, mais geral. Mas a gente pode fazer uma adaptação nessa equação 1, tá? Para ficar numa forma mais recorrente, de uma forma que a gente usa mais, tá? Como é que a gente faz isso, pessoal? É simples. Eu chamo U de f de x, eu faço U igual a f de x. E aí, eu chamo de v igual a g de x. U de f de x, v de g de x, certo? E aí, claro, né? É preciso saber quem é a derivada da U, né? E quem é a derivada da v. Porque aqui, ó, aqui aparece a derivada da U, né? Que é a f. A derivada da f' de x é a derivada da U. Então, a du é f' de x dx, tá? E dv, a derivada de v é g' de x dx. Perfeito. Tendo posse, né, dessas informações, observe que eu consigo reescrever essa equação dada em 1 da seguinte forma. Aqui vai ficar a integral de U, né, dv, né? Ó, U, que é a f de x, dv, que é a g' de x dx. Então, aqui vai ficar a integral de U dv. E aqui vai ficar U vezes v, né? U vezes v. Perfeito. U vezes v. Ó, que é f de x vezes a g de x. Menos a integral, quem é a g? A g de x é v. Então, vai ficar a integral de v e f' de x dx é du. Né? Ó, f' de x dx é du. Então, eu posso reescrever essa equação aqui em cima como a integral de u dv igual a uv menos a integral de v du, que é a forma como a gente conhece mais. Mas aí você deve perguntar para mim o seguinte, professor, escute bem. Você me disse que essa regra aqui, né? Essa regra é uma regra para a gente calcular primitivas de funções dadas dessa forma. Né? Dadas dessa forma. Ou seja, o que vai ser dado para você vai ser uma expressão desse tipo. Ou que você pode entender como se fosse U dv, né? U dv, certo? U dv. Então, no momento, eu vou poder identificar quem é a U. Isso daqui eu não vou ter no momento ainda. Isso aqui é o que eu vou fazer para me obter o cálculo. Eu vou poder identificar nesse momento quem é a U e quem é dv. Quem é dv? Porque U, né, é a função f de x e dv vai ser a derivada da g dx. Isso eu vou poder identificar. Mas, para mim conseguir escrever isso daqui, eu preciso saber quem é o v, né? Eu já tenho U, tendo U, eu obtenho o du facilmente, é só derivar o U. Aí eu preciso saber quem é o v. E aí, como é que eu faço? Aí vem aquela regra que eu falei, né? Por exemplo, se você tem a derivada, você quer o v, não a derivada do v, você integra. Então, você vai ter que integrar dv. Porque quando você calcular a integral de dv, isso daqui vai dar o quê? Vai dar v, certo? Vai dar v. E aí, você encontra o v
em função do resultado que você vai ter aqui. Esse é o procedimento. Vamos, antes de mais nada, eu vou fazer um exemplo agora, que é essa integral aqui de x cosseno x dx, eu vou comentar uma coisa com vocês. Como eu disse, né? Eu vou saber quem é o u e vou saber quem é o dv. Mas, como escolher, né? Professor, o que eu vou considerar como u e o que eu vou considerar como dv? Existe uma regra, né? Porque eu vou ter o produto de duas coisas. Por exemplo, eu já vou logo introduzir o exemplo. A integral de x cosseno x. Quem é u e quem é dv? Né? Essa é uma dúvida natural, uma dúvida muito relevante, né? Você pensar quem é u e quem é o dv. E aí eu vou introduzir com vocês uma coisa que você não vai encontrar nos livros, né? Mas é uma coisa que a gente usa muito, que é uma palavrazinha, né? É uma palavra que vai, digamos assim, nortear a escolha do u, tá? A ordem de preferência para a escolha de u e de dv, tá? No caso, essa ordem vai dizer para você quem é o u. Aí você sabendo quem é o u, você já sabe quem é o dv, tá? O restante é o dv. Perfeito. Então, ó, o u, para você escolher qual é a tua função u, você vai seguir a seguinte ordem de preferência. Se o teu produto aqui tiver uma função logarítmica, o u vai ser essa função logarítmica. Se não tiver logaritmo, aí tu vai para a próxima. No teu produto tem uma função inversa, tá? Uma inversa, quando eu falo aquela inversa, uma inversa trigonométrica, tá? Então, tem uma função inversa? Se tiver uma função inversa, então o teu u vai ser essa função inversa. Ah, Wilson, não tem nem inversa e nem trigonométrica, né? Então, verifica se tem uma função aritmética. O que é uma função aritmética? É uma função do tipo polinomial, né? Um polinômiozinho simples, primeiro, segundo, terceiro grau, alguma coisa assim envolvendo uma expressão envolvendo x, né? Potência de x, essas coisas. Se não tiver logaritmo nem inversa e tiver aritmética, então o teu u vai ser essa função aritmética. Se por um acaso não tenha nenhuma das três, você vai para a próxima. A próxima é trigonométrica. Se tiver uma função trigonométrica, a u vai ser essa função trigonométrica. Se por acaso não tiver nenhuma dessas e tiver uma exponencial, então o u vai ser exponencial, o resto vai ser o dv. Então, a palavrinha mágica, pessoal, se chama LIAT. Tá aqui, ó. LIAT. Logaritmo, inversa, aritmética, trigonométrica, exponencial. A ordem de preferência do u vai seguir essa ordem. Se tiver uma função logarítmica, o u é uma função logarítmica. Se não tiver logaritmo, mas tiver uma inversa, o u é inversa. Se não tiver nenhuma das duas e tiver aritmética, o u é uma aritmética. Então, ó, observe aqui comigo. Aqui eu tenho uma função x. Aí, o que é essa função x, pessoal? É uma função aritmética. Eu já falei para vocês. E o cosseno de x? A cosseno de x é uma função trigonométrica. Então, qual é que vem na frente? Aritmética ou trigonométrica? Aritmética. Então, o u vai ser quem? X. Então, ó, acima eu vou escolher u como se fosse x, que é uma função aritmética, tá? E aí, o que sobra é o du, tá? Quer dizer, é o dv. Então, eu escolho u igual a x e o dv é o que sobra, que no caso é cosseno x dx, certo? Cosseno x dx. E aí, claro, se u é x, o du vai ser igual a dx, né? A derivada de x é 1 dx. E o dv, eu já escolhi, né? O cosseno de x dx, que é o que sobra. E aí, a integral, para mim calcular o v, como eu falei, eu integro em ambos os lados. Aí, a integral de dv, né? Vai ser igual a integral do cosseno x dx. Só que a integral de dv é v, que é igual a integral do cosseno x dx. Só que a integral do cosseno é o seno, porque quando deriva o seno, dá o cosseno. Certo? Perfeito. Logo, pessoal, eu já tenho o v, já tenho o u, já tenho o du, já tenho o dv. Pronto. Só usar a regrinha 2 aqui em cima, que eu acabei de introduzir aqui. Vou chamar de 2, tá? E aí é só fazer a mudança direta, né?
Aqui, ó, a integral de u dv, né? É uv menos a integral de v du, tá? Tá aqui o u, tá aqui o dv, é uv menos a integral de v du. Aí é só substituir, né? O u é x, o v é seno de x, então vai ficar x seno x. A integral de v, quem é o v? Seno de x, integral do seno de x dx. E aí você calcula a integral do seno de x, a integral do seno de x dx, a integral do seno é o cosseno. Na verdade é menos o cosseno, só que tem esse menos aqui, vai ficar mais cosseno. Então tá aqui a nossa primitiva. Bem, pessoal, o segredo geral aqui é você saber escolher o u e saber escolher o dv. E aí essa regra aqui é muito importante. Certo? Perfeito. Agora vamos a esse caso aqui, olha. Olha, aqui nós temos, calcule a integral do arco tangente de x dx. Aí você deve perguntar para mim, né? Espera aí, você não falou que a integral que vou dar constantemente ela vem um produto de duas funções? Aqui eu só estou vendo uma função, que é o arco tangente de x, né? Sim, mas você poderia entender que você teria essa função, poderia ser a tua f, mas você poderia entender que a tua g', por exemplo, de x, seria 1, né? 1 dx, né? 1 é uma função. Então, eu posso escrever ela dessa forma, né? O arco tangente de x vezes 1 dx. E aí, eu vou fazer o do arco tangente de x e 1 dx dv. Por que, pessoal, eu fiz u igual a arco tangente de x? É simples, né? Olha aqui. Inversa trigonométrica vem antes da aritmética, tá? Inversa trigonométrica vem antes da aritmética. Então, o u precisa ser o arco tangente de x, certo? Então, fazendo u igual a arco tangente de x, a gente já viu que a derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais x quadrado, dx, tá? Logo, o que sobra, que é 1 dx, desculpa, é o que a gente vai chamar de dv. Logo, v, observe que quando eu faço aqui, significa que eu já passei a integral aqui, né? Todo tempo, quando a gente passa a integral aqui, vai dar v, tá? Então, vai ficar v é igual a integral de 1 dx. A integral de 1 é x, então v é igual a x, tá? E aí pronto, já sabemos quem é o v, já sabemos quem é o u, já sabemos quem é o du e já sabemos quem é o dv. Aí é pronto. A integral de u dv é o v menos a integral de v du. Aí é só colocar, né? Quem é u? O arco tangente de x. Quem é v? X. Que é a integral de menos, né? Vai ficar a integral de x vezes 1 sobre 1 mais x quadrado dx. Perfeito. Agora observe que para você finalizar a sua conta, você precisa calcular essa integral aqui, né? Aí aqui você pode calcular de uma forma, fazendo uma mudança de variável simples, tá? Basta você, por exemplo, chamar de u de... Eu chamei de t, né? Porque eu já chamei u ali em cima. Então, basta você fazer t igual a 1 mais x quadrado, tá? Então, quem seria dt? Seria 2x dx, né? Só que aqui observe que aparece x dx, né? Então, seria interessante que eu deixasse o x dx aqui separado, né? Para me substituir. Então, eu pego esses dois e passo dividindo. Então, x dx é 1 sobre 2 dt. Pronto. Aí, essa integral aqui vai dar o quê, ó? Isso daqui eu chamei de t, né? X dx eu vou substituir por 1 sobre 2 dt. 1 sobre 2 vem aqui para frente, vai ficar 1 sobre t dt. E a integral de 1 sobre t, né? Observe que 1 sobre t é o log natural, né? De t. E por que eu não usei o módulo no log natural de t, né? Porque a gente não sabe se isso aqui é positivo ou se não é. Porque, na verdade, eu sei, né? Porque, observe, o t é 1 mais x ao quadrado. X ao quadrado é sempre maior ou igual a zero, tá? Então, isso daqui vai ser sempre maior ou igual a 1. Então, eu sei que t é positivo. Então, isso daqui é maior do que zero. Então, logo, a primitiva de 1 sobre t é o log natural de t. Aí, você volta, né, para x, que o t é 1 sobre 1 mais 1 sobre x quadrado. Então, isso aqui vai dar 1 sobre 2, né? Esse 1 sobre 2 vem daqui. Log natural de 1 mais x quadrado mais k. Aí, pronto. Descobrimos quem é essa integral. Você volta a ela e substitui aqui, né? Você substitui bem aqui.
só para você finalizar a sua conta. Então, a integral do arco tangente de x, dx, vai ser x arco tangente de x, menos 1 sobre 2 log natural de 1 mais x quadrado mais k. Perfeito? Perfeito. Vamos fazer mais um exemplo. Esse exemplo aqui vocês vão ver que vai ser interessante. Por quê? Vamos já entender. Bem, olha aqui, ó. Queremos calcular a integral de x ao quadrado seno de x dx. Perfeito. Olha aí, pessoal. Nossa regrinha, temos seno, que é uma função trigonométrica, e o x ao quadrado, que é uma função aritmética. Então, o u precisa ser x quadrado, né? Que é o venhante. Então, ó, fazendo u igual a x quadrado, quem é o du? Vai ser 2x dx, né? O derivado de x quadrado é 2x. E quem é o dv? É o que sobra, né? No caso, é seno de x dx. Aí, logo, integra aqui, né? Então, vai ficar v igual a integral do seno de x dx. A integral do seno é menos o cosseno. Então, v é menos o cosseno de x. Certo? Perfeito. Assim, já estamos aptos, né? A gente fez aqui, né? U dv é igual a uv menos a integral de v du. Quem é u? X quadrado. Quem é v? Menos o cosseno de x. Né? Menos a integral de v, que é menos o cosseno de x, vezes du. Quem é du? É 2x dx. Então, fica aqui 2x dx. Perfeito. Aí, a gente já teve uma expressão aqui, né? Olha, a integral de x ao quadrado seno x dx é igual a menos x quadrado cosseno de x mais 2. Eu peguei esse 2 aqui e joguei aqui para frente, tá? E esse fez o jogo de sinal. Menos com menos aqui vai dar mais. Mais 2 integral de x cosseno x dx. Aí você deve se perguntar, professor, peraí. Olha só o que aconteceu. Eu integrei isso aqui por parte, só que de certa forma, para mim finalizar o meu cálculo, eu ainda preciso calcular essa integral. Só que essa integral aqui, bem, você tem um produto entre duas coisas, né? O produto entre duas funções, onde para você calcular essa integral, novamente você precisa proceder por parte. Isso pode acontecer? Pode. Você pode pegar uma função e usar a integração por partes 2, 3, 4 vezes, às vezes, na mesma função, até várias, infinitas vezes, tá? Se você pega uma função que você fica meio assim, usando recorrência, né? Seno, cosseno, né? Derivado seno, cosseno, derivado seno, cosseno, a derivado cosseno, seno. Então, são meio que análogos aí, né? Por exemplo, a derivada exponencial ela mesma, então muitas vezes você vai derivar várias vezes, aquela coisa não vai mudar. Então, tu tem que tomar cuidado com essas coisas, mas isso pode. O importante foi o seguinte, observe que você estava integrando inicialmente a expressão de potência 2, né? X quadrado. Aqui já apareceu uma expressão de potência 1. Então, significa que diminuiu. Então, significa que quando eu integrar por parte novamente, aí já vai aparecer potência 0, né? Aí já dá para fazer o cálculo direto. Perfeito? Então, para mim calcular isso daqui, eu deixei primeiro 1 aqui, eu preciso calcular essa integral aqui, que é a integral de x cosseno de x dx, tá? Eu acho que eu já até tinha feito ela, né? Acho que foi até a primeira que eu fiz, foi? Ó, já tinha feito, na verdade, x cosseno x, nem deveria ter feito mais. Eu tenho que proceder exatamente dessa forma, não vou explicar mais, mas quando eu for fazer esse cálculo aqui, ó, eu vou encontrar x seno x mais cosseno x mais k. Então, perfeito, tá? Já vou ganhar um passo a mais aqui. Eu já fiz lá, aqui eu até fez de novo a mudança, mas eu não vou falar mais, tá? Porque eu já tinha feito lá. Tá, eu encontrei que essa integral aqui de x cosseno x é seno x seno x mais cosseno x, tá? Perfeito, aí eu vou pegar esse 2 aqui, né, que é o resultado dessa integral aqui, ó, e vou substituir aqui, tá? Aí, ó, vai ficar, essa integral vai ser menos x quadrado cosseno x mais 2 vezes essa integral, que é isso daqui, tá? Então, vai ficar menos x quadrado cosseno x mais 2 vezes a integral, essa integral, que é essa expressão aqui. Então, x seno x mais cosseno x mais k. Tá? E aí, observe. Agora você conseguiu, né, calcular aqui, multiplicando 2, vai ficar menos x quadrado cosseno x mais 2x seno x mais 2 cosseno x mais k. Perfeito?
Perfeito. Então, observe que a gente usou integração por parte 2 vezes, tá? E aí, uma questão boa para você passar numa prova, assim, né? Seria você pegar aqui, mandar vocês calcularem, por exemplo, integral de x à quinta seno de x dx. Por que seria boa, pessoal? Porque se aqui a potência era 2, você integrou por parte 2 vezes, aqui você ia ter que integrar 5 vezes, tá? Por parte. Seria boa, né? Bacana. Mas é óbvio que eu não vou fazer essa sacanagem com você, né? A menos que digamos assim, eu queira dar um trabalhinho para vocês extra. Bem, vamos lá. Então, a ideia aqui era simplesmente mostrar para vocês que a gente pode ter funções que a gente precisa integrar por parte mais de uma vez. Esse outro exemplo aqui, pessoal, a ideia também é meio que parecida, tá? Mas a ideia aqui vai ser você mostrar para vocês que muitas das vezes você integra por parte, aí você precisa integrar por parte novamente. Quando você integra por parte novamente, volta porque você tinha no início. E aí você fica meio com dúvida, né? Então, como é que você vai proceder? Bem, aqui eu vou chamar de u, né? A exponencial de x, né? E vou chamar de dv cosseno x dx. Então, se u é exponencial de x, du vai ser a própria exponencial de x, né? A derivada dela é ela mesma. E o dv, o que sobra? Cosseno x dx. Então, significa que v vai ser a integral do cosseno de x dx. Só que a integral do cosseno é o seno, né? Derivando o seno, a gente acha o cosseno. Perfeito. Logo, a integral, né, que a gente quer, né, u dv, é uv menos a integral de v du. U, que é exponencial de x, v, que é seno de x, menos a integral de v, tá aqui, que é o seno de x, du. Só que o du é exponencial de x dx. Perfeito. Aí observe. Professor, eu calculei aqui a integral por parte, eu achei esse resultado, só que aqui novamente ficou. A única coisa que mudou é que aqui eu troquei o cosseno por um seno. Perfeito. Tem que integrar por parte novamente, né? Então, para a gente encontrar o resultado dessa integral, a gente precisa integrar essa daqui por parte novamente. E aí, novamente, eu vou chamar agora de quem? De t, só mudei aqui a variável, da exponencial de x, e chamei de v de novo, acabei me confundindo aqui, era para me chamar de uma outra variável, tá? Mas tudo bem, espero que vocês entendam, tá? Eu chamei de t, seria interessante que eu chamasse sei lá, deixa eu ver, de qualquer outra aqui, r, por exemplo, dr, tá? Dr do seno de x dx, tá? E aí ficaria aqui que r seria igual ao seno integral do seno de x dx, logo r seria menos o cosseno de x dx. E aí aqui ficaria, né? Eu chamei de t dr, tá? Então, quem seria essa integral? A integral de t dr seria a integral o quê? Tr, né? Menos a integral de r dt, né? É assim. Então, como é que ficaria aqui, ó? T, a exponencial, então vai ficar a exponencial de x. R é menos o cosseno de x, então vezes menos o cosseno de x, menos a integral de r, né, que é menos o cosseno de x, dt, só que dt é exponencial de x dx, então é exponencial de x dx. Então voltamos para cá. E aí você pega esse menos aqui, faz jogo de sinal para cá, então vai ficar mais, né, mais a integral da exponencial de x cosseno de x dx. 2. Então, ó, a integral disso daqui, da exponencial seno de x dx, dá esse resultado. Aí eu vou pegar esse resultado e substituir aqui em 1, né? No lugar dessa integral, eu vou colocar esse. Então, quando eu colocar em 1 esse resultado, eu vou chegar que a integral da exponencial de x
cosseno x dx é igual a exponencial vezes o seno de x. Esse daqui vem daqui, tá? Que já estava aqui, ó. Tá aqui, exponencial vezes o seno. Menos essa integral que eu acabei de encontrar. Essa integral que eu acabei de encontrar tá aqui. Então, menos isso daqui. Então, vai fazendo o jogo de sinal, vai ficar mais a exponencial de x cosseno x, menos a integral da exponencial. Ó, tô fazendo o jogo de sinal aqui, tá? Menos a integral da exponencial de x cosseno de x dx. E aí pronto, lascou tudo. Por quê? Observa essa integral aqui, ó. Exponencial, integral da exponencial cosseno de x dx. Eu calculei por parte 2 vezes, e isso aqui deu esse valor menos essa integral, que é a mesma dessa daqui, pessoal. Olha, observe que é a mesma dessa daqui. Para mim calcular esse resultado, eu teria que calcular a primitiva, que seria a integral dessa indefinida dessa expressão, que é a mesma que eu já tinha calculado. Significa que eu ia ficar calculando, e eu nunca ia terminar. Mas aí, graças a Deus, né, você tem uma forma alternativa para você resolver isso daí, né? Por quê? Uma vez que apareceu aqui menos essa integral, e eu quero essa integral, é simples, né? Basta você isolar essa integral. Ou seja, eu vou pegar essa expressão e vou jogar para o outro lado. Então, aqui não está menos, quando eu jogar para o outro lado vai ficar mais. Então, vai ficar essa mais essa, que vai dar 2 vezes isso. E como eu quero essa integral, basta eu pegar o 2 e passar dividindo, né? Então, observe que aqui a exponencial de x eu poderia colocar em evidência. E aí eu peguei esse 2 aqui e passei dividindo. Então, ficou 1 sobre 2 exponencial de x, seno x mais cosseno x mais k, tá? Então, esse é o truque que a gente usa aqui, né? Todo tempo, quando você pegar funções assim que são meio recorrentes, cosseno x, seno x, meio que você vai cair numa situação desse tipo. E aí você isola, né? E passa a constante dividindo, aí você consegue encontrar o valor da integral. Bem, pessoal, eu usei nesse vídeo, né? A gente tentou falar dessa parte, né? Usando exatamente algumas técnicas que a gente vai aparecer nos exercícios aí. E eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima oportunidade, né, de termos algum curso junto, ou algum mini curso, não sei. Espero que vocês tenham conseguido entender, no mínimo, o básico, né, de cálculo 1. Isso vai ser muito fundamental no decorrer do curso de vocês. E sempre que vocês precisarem, né, vocês recorram a esses vídeos, que eu acredito que vai ficar disponível aí. E qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês entrem em contato. Até a próxima e bom estudo para todos, bom curso. Eu espero que todos cheguem até o final.